Posso fazer? Tá. Vai. Olha isso. Que isso? Como é que você... Você não faz sexo direito. Vai, Sacanagem. vai. Qualquer dia a gente pode tentar aí. Pra ver aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, chega mais. Vem aqui pra essa mesa caliente. Hoje, com meus dois amigos, Neto e Brian, para falar sobre pirataria literária. E aí, Neto? E aí, o Brian falou que livro é caro, eu concordo com ele. Livro é caro. Ele falou isso no podcast. Acabou o programa já. Ele falou isso no podcast, Vamos lá. Cara, essa questão do livro é um bagulho complicado, né? Porque a gente vive aí discutindo ainda mais, vocês como professores, eu como alguém que sou muito entusiasta da literatura, que, tipo, a gente tem que fomentar, né? Incentivar a galera a ler, né? Porra, vamos ler, vamos... Porra, como é que faz quando o livro é caro? Pois é, né? E Mas quando caralho, não tem muita livraria também, muito acesso, né? 50 conto num livro de capa, a gente entende que o livro é caro para se produzir e tudo mais. Que isso até é um assunto pra gente deixar para outro vídeo, então eu acho que é até bom, desculpa interromper, fazer assim, tipo um discurso inicial que assim, a gente vai falar hoje estritamente da perspectiva do leitor fazer esse recorte, que quer acessar o livro. É então isso. a gente vai falar de mercado literário em outro vídeo e tal. Sim. Né? E assim, como eu tava falando, tipo, um livro caro, 50 conto. Como é que a gente tem como ir lá comprar, às vezes tendo que comprar outra coisa, ou com a grana um pouco mais apertada? A gente sabe que pessoas, né, como a gente que gosta muito de literatura, ou trabalha com isso, ou tem... Pra nós é prioridade. É uma prioridade. Então, mesmo a gente sabendo que é caro, que não dá, a gente dá um jeitinho, parcela, comprando um ou outro a mais e tal. Mas é difícil, né? Então... Tu consegue, Castelo, compartilhar, tipo, uma experiência tua com acesso a livro, assim, que seja difícil? Então, cara, vamos lá. Minha infância, pra quem me conhece, sabe que foi... Vocês já sabem, o Clóvis também, e alguns amigos. Eu tive uma infância muito difícil, né, cara? A gente... Somos três, mais o Clóvis, todos da Baixada, de Queimados. Eu tive uma infância muito difícil, eu tive pouquíssimos contatos. Meu contato com o livro era muito com o gibi que minha mãe trazia dos trabalhos dela, meu empregado doméstico. E esse gibi vinham porque eles vinham rasgados. Às vezes eu tinha que inventar finais para aquelas histórias, porque era o que vinha rasgado, porque vinha riscado, porque eles recortavam, fazer trabalhos escolares. Então, o meu contato foi ali. Mas comprar, eu acho que eu comecei a comprar aos 18 anos. sim. Aos 18 anos, quando eu comecei, falei, pô, mano, não, isso com 17 já. Porque eu já trabalhava com 17 e comecei a comprar. Mas naquela época ali eu já acessava os PDF. Por isso que na graduação eles me chamam de rei do PDF. Até hoje eu recebo e-mail de professora me pedindo para procurar o PDF daquele livro, porque ela quer disponibilizar livros teóricos e tal. Então eu tenho um costume enorme de ler em PDF. Eu compro alguns livros em versão digital mesmo, pro Kindle, só que eu tenho muito livro em PDF. Só lembrando, pirateado. Pirateado. Esse é o assunto. Mas é isso. Porque eu particularmente não sou de piratear livros, até mesmo porque assim, eu tenho também uma outra relação com a possibilidade de estar no mercado literário de alguma forma, e sei que como é importante O escritor também ter seu livro vendido, né? Mas eu sempre pirateio pros outros. Então, assim, vira e mexe, chega alguém, como acontece com você, tipo, eu não me coloco como um rei do PDF, mas assim, alguém chega, pô, eu preciso de tal livro que você tem, eu consigo ajudar ali de tal. alguma forma. Uma amiga nossa, esses dias mesmo, desesperada atrás de um livro específico, me perguntou se eu não conseguia, pesquisei um pouquinho, achei, realmente era um lance mais difícil de achar. E foi até bom, porque dali eu já mandei pra um monte de gente. Eu acho E na real, assim, quando as pessoas recebem o PDF, por exemplo, são livros que estão sendo lidos, aproximações que estão sendo feitas entre leitores e autores, e que não necessariamente o autor vai receber por isso, tem toda essa questão. Mas é o acesso, né? O acesso está chegando. E aí a gente, pensando no acesso, acho que a gente tem 3 pilares aí pra gente discutir, né? É a questão do preço, é a questão da livraria em si, por exemplo, Baixada, Queimados. Sim. Não só livraria, como bibliotecas. Eu acho que a biblioteca seria muito importante para... Aqui, inclusive, no espaço onde a gente grava, tem a biblioteca. Eu Exato. não sabia disso. Tem a biblioteca. Olha só,
Pra vocês Pois é, não, mas é muito pouco. Não, porque não há o fomento. Exato. Não há a publicidade dessas coisas. Você vê, por exemplo, você não tem divulgação de lançamento de livro na televisão como você tem, por exemplo, com filme. Assim. Sai um filme novo, tem uma chamadinha ali na novela, entre um comercial e outro. Que é o horário nobre, né? Pra livro a gente já não tem. E isso é complicado, né, cara? Mas assim, eu falo, é uma merda falar isso, eu compro muito livro, né? Vocês sabem disso, tu vai chegar na minha casa, é um inferno de livro. Então tem livro pra caramba. Sim. Eu compro muito livro, mas eu leio muito livro também de versão digital. E aí, mas se tu comprar, se tu ler a versão digital, tu não vai comprar. Pô, bem, eu li o Sobrevivendo no Inferno, diário do Racionais, eu li em PDF, e eu comprei a versão digital. E tem o livro físico. Rafael Monte, que está aqui em algum lugar, o Jantar Secreto, eu li a primeira vez em PDF. E eu tenho o livro. Em PDF pirateado. Pirateado. Eu tenho uma relação curiosa. Eu acabo comprando bastante livro pro Kindle, também tem um Kindle. Só que a minha relação com o Kindle ela é muito particular. Às vezes eu compro coisas que não tem no Brasil, tipo em inglês, que eu quero ler, eu preciso ler. Às vezes para conhecer um autor que eu nunca li, ou então livros longos e que eu quero ler, que eu às vezes já até tenho, né? Sim. Porque eu acho mais confortável ler no Kindle, é uma tecnologia para leitura, eu acho mais confortável. E assim, essa minha relação com o Kindle é muito também de tipo assim, eu não gasto muito dinheiro com ele. Tipo, tirando os livros importados que vira e mexe algum é mais caro e eu preciso ler por algum motivo, eu não sou de gastar muito. Não gasta nada, porque é tudo pirata. Como eu falei, eu não tenho um hábito de piratear pra mim em si. E assim, muita coisa que eu li ali, às vezes, pra conhecer um autor ou pra ser uma leitura rápida, tem coisa que eu fico interessado e quando eu tenho uma oportunidade eu acabo comprando o físico também. Sim, sim. Agora, a gente aqui, nós somos 3 leitores, que eu posso dizer assim, especializados, vamos chamar assim. E vorazes, que a gente... E vorazes. Porque assim, nós todos passamos pela universidade, nós todos somos leitores, nós somos da área de literatura, então nossa relação com a leitura é uma relação obviamente muito próxima. E profissional também. E profissional. Para nós, livro é uma prioridade, livro tem um valor sentimental muito forte. A gente sabe que a gente está fazendo isso aqui por causa desse tipo de gosto nosso, né? Sim. Desse tipo de afeto. Mas é tentar jogar isso para fora, assim. Como é que a gente pensa essa questão da pirataria, eticamente falando, quando a gente tem pessoas que não têm acesso, por exemplo, com tanta facilidade, ou que não... E assim, ninguém que tá errado por isso não tem o livro como uma prioridade da sua vida, né? Então eu fico pensando, por exemplo, alunos meus que, por exemplo, têm que estudar para o vestibular, e tem que ler um livro específico para o vestibular, e aí é aquela questão, poxa, o livro tá ali disponível em PDF e o cara lê pelo PDF, assim. Então tem outro debate aí também. Posso fazer uma analogia? Vai lá. Década de 90, começo de 2000, por exemplo. Esse debate da pirataria literária não existia, existia um outro debate. Da música. Que era da música. E aí a gente já entra aí na questão do seguinte, eu tenho 2 opções. Ou eu consumo pirata, ou eu não vou consumir. Sim. Essa é a realidade. Mas era isso que Essa é a realidade. Sim. É isso. Porque um CD, por exemplo, do Iron Maiden, que na época eu era molecão e gostava, um CD do Iron Maiden era 50 conto. Meu irmão, lembrando que o salário mínimo virava, eu acho que na década de 2000, começou, eu acho que tava nos 300, 400 reais, talvez. Era muito pouco. Não, e é foda. Entendeu? Então assim, caraca, tu pega aí, 400 reais. Tirar 50 pra comprar um CD com 12 músicas, que vai ser eternamente aquelas 12 músicas, porque não vai mudar, é foda. Aí, por exemplo, vamos pegar aí, segura aí, vamos pegar livros, por exemplo, aqui tem um livro, em algum lugar por aí, tem o livro do Marighella, do... Mário Magalhães. E aí, cara, eu comprei esse livro por 40 e poucos reais, numa promoção, porque ele tava 80 conto. E, pô, mas Castelano, tem o trabalho do cara e tal. Isso é uma outra perspectiva, é óbvio. Porque a gente tem que pensar no leitor. Cara, essa é a nossa realidade. Baixada Fluminense, essa é a nossa realidade. O acesso hoje de um celular para baixar um PDF é muito rápido. E outra coisa, é importante frisar que a leitura no PDF, na maioria das vezes, não é boa. Sim. Às vezes... É leitura hard, assim, que o cara tá afim mesmo. É isso. Pô, ler na precariedade. Outro exemplo. Mas é a vontade, pra gente ver. Eu sempre falo aqui de um defeito de cor, porque provavelmente até hoje, por enquanto, é o livro da minha vida, assim. Sim. E eu tô sempre comentando. Mas ele é um livro de quase 1000 páginas,
caro pra cacete. E como é que você chega e com... Eu falo pras pessoas, porra, ler um defeito de cor é importante. Mas a pessoa chega numa livraria, se E vai for ver o numa livro livraria... 90 reais. Sem conto, sem conto. É difícil. E, cara, quem leu esse livro em PDF tava muito afim. E aqui, eu queria falar uma coisa. Falando sobre defeito de cor, eu já dei esse livro 2 vezes como presente. Ou seja, você gastou 200 reais. Reais. Eu acho que esse Agora eu foi o vou começar a dar o quê? Dar um pendrive. Falei, toma aqui. Toma aqui, pode ler. Eu vou te falar, eu já devo ter lido... foi o livro que eu mais dei de presente. Eu já gastei essa grana, tipo... Eu dei mais É o do que livro que duas eu mais vezes, queria sabe? dar de presente. Mas assim, mas o que eu muito faço? pesado. Literalmente. Tipo assim, uma outra coisa que eu ia falar, se o livro não fosse prioridade na minha vida, eu não teria condições de comprar. Sim. É porque é uma prioridade por vários motivos. Trabalho, estudo com literatura, escrevo, tenho que ler muito. Sim, e, assim, eu consigo compreender. Aí assim, então acaba sendo... Aí o que acontece? Eu acabo ficando meio rato a ponto de saber quando tá promoção. Eu dei um monte de vezes um defeito de cor, mas eu nunca paguei 100 reais. Na verdade, na primeira vez, porque ele meio que tava fora de estoque, ia pra uma outra reimpressão, eu tinha comprado, não tinha lido, uma amiga que eu achei que ia gostar muito, ia servir pro estudo dela, aí eu acabei dando pra ela e tal. Assim, esse foi o único que de fato saiu muito caro, porque eu já tinha comprado pra mim caro antes, porque tava difícil de achar. Mas assim, até nisso, pra mim, eu tenho que ficar nessa rataria. Achar um livro de 100 por 30 reais e comprar. Voltando na questão ética, eu tenho uma coisa, né? Porque eu leio muito em PDF, eu sou o rei do PDF, dá licença, mas isso pode ser ruim. Que é o título, né? Que é o título. Eu sou o rei do PDF, dá licença. Vai subir a tag que é o rei do PDF. Uma coroa. PDF. E aí, mas quando eu leio o livro e eu sinto uma força daquele livro. Quando o livro mexe comigo, eu tenho que ter o físico. Sim. Por exemplo, o Clube da Luta é o livro que mais marcou minha vida, em alguns momentos. O Clube da Luta, a primeira vez, eu li em PDF. Lá em década de 2000, ótimo, mas foi 2009, eu acho. Sim. Que eu li Clube da Luta, 2007 talvez. Eu li em PDF, num celular arcaico ainda, muito difícil ler, mas eu firmei. E eu tenho as 3 edições do livro lançado no Brasil. Sim. Muito fanboy. Não, eu sou, eu não posso negar. Mas assim, só pra retornar aqui um ponto, ainda desculpa, não tô passando por cima das histórias da gente, mas ainda é o caso de 3 leitores que são especializados. Sim. E que gostam dessa parada, já tem uma relação. Eu fico pensando naquele cara que a gente fica falando que tem que gostar de ler, tem que saber ler, tem que ler muito, mas aí o cara olha pra um livro que você comentou, aí tu fala assim, pô, o livro é maneiro, vou lá na livraria, o cara chega lá e é 48 reais o livro. E já tem uma dificuldade pra chegar à livraria. Porque, por exemplo, a gente mora em Queimados, Baixada Fluminense, não existe livraria. Eu até ia puxar pra um assunto aqui, mas eu já vou propor aqui para ser um comprometimento nosso, conversar sobre fomentação da literatura. Sim. Porque a gente poderia ter políticas públicas eficientes para isso, mais bibliotecas. Eu não sabia que no espaço que a gente está gravando tinha uma biblioteca. E foi divulgado, sabe? Em vários lugares. E assim, mas não chegou a mim, sabe? Sim, é porque não tem como chegar. E outras formas. Porque assim, só para ficar também como informação, produzir um livro é muito caro. Uhum. Tipo assim... Mas aí a gente entra num outro só pra deixar claro, assim, produzir um livro é muito caro, é por isso que ele é muito caro. Então a gente precisaria Eu não acho que seja por aí, não. Eu acho que o livro é caro, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro. Não, sim. Quem tá ganhando muito dinheiro, enfim, a gente faz isso. A gente vai entrar, isso. Eu acho que é isso. A gente já tem aí me assustei fodamente com o barulho aqui. Então, eu acho que a gente tem esse debate, né? Eu acho que o grande lance a gente não vai ter conclusões, a gente não vai dar conclusões para vocês. A gente quer que parta daqui esse debate, assim como foram todos os outros programas. Esse também, coloca aí no comentário, você acha que a pirataria literária, ela é ruim, é uma merda, eu preciso ser preso por fazer isso, por fazer meu downloadzinho em paz lá. Castelano preso amanhã. Solto depois de 500 e pouco, mas pelo menos eu vou ler pra caralho. Olha aí, ó. O Lula leu muito, hein? O defeito de coisa em 6 dias. É muita, né? Quem sabe? Meu pai. Eu acho que é isso. Comenta aí.
o que vocês acham, compartilha, debata isso com as outras pessoas, entende? E compartilha o vídeo se gostar, se não gostar, compartilha pra falar mal, dá o like aí. Ou manda pras editoras. Manda pras editoras pra elas brigarem com a gente, Amazon, então manda. E eu acho que é isso. A Amazon merece joelhada. Eu acho que é melhor que todos os links aqui embaixo são a Amazon. Da Amazon, né? Mas é isso. É o morde a sopa do caralho. Sempre, o tempo todo, né? Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, galera.